ऐसे यदुवंश के भगवान कैसे ढंग से गति करते हैं। और महिषियाँ जो थी, महिषियाँ समझते थे क्वींस ऑफ शारदा, उनकी जो हरण आदि लीला आदि भागवत में वर्णन करा है। ये समस्त लीलाओं को कहा जाता है इंद्रजालिक लीला। पहले ये दो लीला को वर्णन करने के पहले इंद्रजालिक लीला किसको कहते हैं, इसको अच्छी तरह से आपको समझना है। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में वर्णन कर इंद्रजालिक लीला क्या है। विश्वनाथ चक्रवर्ती उदाहरण दिया, जैसे कोई मैजिशियन एक राजा के सभा दिखाने से रानी बहुत प्रसन्न है। Só para poder contextualizar, a gente tá indo daqui a pouco para um darshan de um local chamado Prabhas, que é o local onde Krishna ele fez essa lila ilusória de desaparecer, né? O Gurudeva já começou a Harikata, ele estava explicando no começo que era Prabhas, eu não consegui pegar esse comecinho da explicação, vou tentar antes de acabar a live deixar aqui o que o Gurudeva falou sobre esse recado de Prabhas. Mas o Gurudeva estava explicando aqui isso. Krishna realiza diferentes tipos de lila, uma delas se chama Indrajalik Lila. Indrajalik Lila significa lilas que são como uma mágica. Estou dando um exemplo. Assim como um mágico ali. Você tranca no local, dá a chave para você e depois de um tempo ele desaparece e aparece em outro local. Uma vez imatura, tinha um local que era como se fosse uma floresta e tinha um mágico lá. E ele estava cercado assim por várias pessoas. Como se chamasse as pessoas, fosse mostrar para vocês uma mágica. Eles trouxeram tipo uma caixa grande, muito grande. Colocaram ele dentro aí. Trancaram. Ele se trancou e deu a chave para eles. Eles colocaram uma roupa preta em cima da caixa. Depois de 5 minutos, quando chamaram ele pelo nome, ele veio por trás, apareceu por trás. Como isso é possível? Mágicos, eles mostram truques que deixam as pessoas iludidas. Uma pessoa, ela cortou a língua, a gente viu, ela pegou e ele esticou a língua assim e cortou a língua. E deu um pedacinho da língua na mão daquela pessoa, da outra pessoa, do público. Mas depois de um tempo ele tirou a língua pra fora de novo, a língua tava lá de novo. Em cidades, grandes cidades isso acontece. Tem esses locais, casas de mágica. Casa de show, de mágica. Mas isso são apenas truques, nada mais do que isso. Através de mantras, é possível também você hipnotizar as pessoas. Através de mantras eles vão roubar o seu ouro, a sua prata. Você na verdade vai dar o ouro, a sua riqueza na mão deles. Através de hipnose eles têm essa habilidade. Isso é chamado de Indrajalik. Então Krishna faz essa lila chamada Indrajalik Lila, na qual o Shri Vishwanath Chakravarti ele explica através desse exemplo que um rei ficou muito impressionado com um show de mágica.
तो सोने के हार जो है A rainha também ficou muito impressionada com o show, मैजिशियन जो है मदारी uma apresentação que o mágico fez. मदारी को उन्होंने एक सोने के Madari era o nome do mágico. और Então, na verdade, é um nome geral, assim, pra se chamar um mágico. Madari. उनके दो बेटा पास में तो बोले बेटा कि माता जी Então, quando ele recebeu aquele colar da rainha, दोनों então os dois filhos do mágico começaram a discutir. बेटा में गुस्सा आ गया Ficaram irados, a discussão ficou acalorada. चलाया Então, ambos pegaram cada um uma espada e cada um arrancou a cabeça do outro. दोनों बेटा Na frente de todo mundo, एक सुना देता ambos os filhos perderam a cabeça, और वो देखा literalmente. पुत्री देखा दो मेरे दो बेटा जो है A esposa viu isso diante dela, que os dois filhos, por causa de um colar de ouro, se mataram. वो भी तलवार उठाया सबके सामने Ela também pegou a espada e ela também अपने से arrancou a sua cabeça, गला sua própria cabeça. और वो मैजिशियन भी देखा करे मेरा दो बेटा और पत्नी भी एक हाथ के लिए जोड़ के मन कर गए तो मैजिशियन ने कि सबके सामने तलवार उठाया अपने O mágico, vendo tudo isso, ele não tolerou, vendo seus dois filhos e a esposa, o que ele fez, vendo eles morrendo, ele pegou uma espada e também se matou. Então, num piscar de olhos, não demorou muito tempo. Na frente de todos, 4 pessoas ali estavam mortas. राष्ट्र जो और राजा बनकर के महारानी वो लिखी थी ये मैं जी हार नहीं देते ये चार व्यक्ति की A rainha estava muito triste, porque foi ela que havia dado aquele colar de ouro. जो होने E वाला ela estava se lamentando. Se não tivesse dado isso, eles estariam vivos até agora. शरीर को लेकर के अपनी दाह संस्कार कर देखो चारों व्यक्ति की शरीर को लेकर के दाह संस्कार करता है भाई हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार क्या होता है मृत्यु के एक दिन बाद क्या होता है Na nossa cultura, depois que uma pessoa morre, no dia seguinte o corpo é cremado. इसके लिए शोक सभा होती है जो कई मर जाते Na verdade, desculpa, no mesmo dia eles cremam, no dia segundo no segundo dia eles vão se lamentar numa assembleia pela morte. पैरवियां करने के बाद Depois de 5 dias, 10 dias. जैसे जैसे Assim, alguns fazem depois no segundo dia, outros depois de 5 dias, 10 dias, de acordo com a tradição local. 13 दिन के बाद उसके साथ में शांति आज करके शोक सभा में Eles observam esse luto onde eles se reúnem para poder के द्वारा se lembrar da pessoa que deixou o corpo. Eles fazem pinda na cerimônia. तो उसी प्रकार मानो दूसरे दिन जो है 2 दिन बाद राजा ने शोक सभा इसके रानी के मन में बहुत ग्लानि हुई महाराज ये चारों दिन Então a rainha foi até a assembleia, aquela assembleia ali, e ela estava se lamentando. Oh, ele morreu por causa de mim, महाराजा por causa do colar. कुछ बोलने के लिए जा रहे थे इतने समय एक डाकिया Quando ele estava prestes a fazer um anúncio, então um carteiro chegou राजा के हाथ में एक पत्र दिया e ele deu uma carta nas mãos do rei. E आप ele disse: Maharaj, इस antes de você falar qualquer coisa, por favor, você leia na frente de todos essa carta. महाराज उस पत्र को पढ़ा देखा है ये महाराज 2 दिन पहले आप लोग Ele começou a ler aquela carta que dizia: ó rei, diante de todos, há 2 dias atrás, eu mostrei um truque de mágica para vocês. और विशेष E vocês ficaram satisfeitos. करके Especialmente a sua esposa, a rainha, me deu um presente, um colar de ouro, स्वरूप हम चारों के o que foi a causa de nossa और morte. इसके पश्चात आपने हमारे चारों शरीर को आपने E depois você cremou os nossos corpos. महाराज अब आपके सामने हम चारों आ रहे हैं Maharaj, não, a gente vai aparecer diante de você. E eu quero saber, me diga,
है, जादू दिखाएंगे, O que você vai nos dar? भगवान को हमें उपहार देंगे। Que tipo de presente você vai nos dar? Que presente valioso você vai dar por essa apresentação? Quando ele terminou de ler essa carta, चारों जो है naquele mesmo momento, os 4 membros da família do mágico vieram em frente do rei e da rainha e de todos na assembleia. Falou, Vrindavan Bihari Lal, que todos ficaram बोले इसके कहा जाता है जादू। impressionados, atônitos. कोई मंत्र के द्वारा हो, हाथ के सप्लाई के द्वारा हो, अनेक प्रकार से जाते हैं। Então, mágicos eles são assim, eles podem criar diferentes tipos de ilusão, alguns de acordo com a sua habilidade, com as mãos de esconder, de mostrar algo, outros através de mantras. Só que é interessante, eles tiveram um corpo cremado, ainda assim eles apareceram lá. Então, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur disse, mágico ele pode fazer isso. Mas ainda assim, isso não é algo real de fato. Então, esses 2 passatempos, o que foi o rapto das rainhas de Dwarka e a destruição dos habitantes de Dwarka, todos eles aconteceram através desse Indrajalik Lila, para vocês poderem entender. Mas isso é para coisas como pessoas comuns entenderem. Mas os devotos, eles sabem o que é a realidade. Existem um poder no mantra. Tinha um mágico que se chama Pishi Sarkar na Bengala. Ele era o mais famoso na Bengala. Depois você procura na internet Pishi Sarkar. Você vai ver sobre ele. Ele colocava uma shalagrama na boca e depois manifestava várias. Que ele tinha, ele era empoderado por mantras. É como uma manipulação ou uma ilusão da energia material. A gente pode ver isso em alguns shows. Existe poder nos mantras. Então o mágico foi até o rei e ele disse: o rei queria comer manga, mas estava fora da estação. Então o mágico ele foi lá e ele bateu palmas e a árvore então manifestou mangas. E depois ele colocou de volta a manga na árvore. No próximo dia, o rei perguntou: onde que você aprendeu esse mantra? Existe um guru para todo mantra, existe um guru pelo qual você aprende. Você não pode pegar um mantra aqui e ali. Uma pessoa que alcança a perfeição no mantra, ela vai ser capaz de entregar o mantra para outra pessoa. Então, se uma pessoa não alcança a perfeição no mantra, o mantra não vai ter efeito. Isso é o efeito do Guru Parampara, a potência do Guru Parampara. A perfeição do mantra
Nosso Parampara, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, Gorakshara Das Bhaji Maharaj, इसलिए अपने गौर रोज क्या करते हैं? Krishna Oita Chaturmukha. Por isso que a gente tá cantando de manhã, tá cantando pro Guru Parampara de manhã. ब्रह्मा ही दे नारद दे रमती नारद हुई दे वैर गुरु परंपरा ये मंत्र सिद्धि कहाँ से आ गया? स्वयं कृष्ण Esse Guru Parampara, ele vem, दिया इस मंत्र किसको? ele tá carregando esse mantra. है? आज Desde Krishna até Brahma, etc. Que mantra? भगवान ब्रह्मा जी के कौन सा मंत्र थे? जो मंत्र जप करते हैं। Que mantra Krishna deu pra Brahma? अरे गोपाल मंत्र Gopala mantra. हम जप करते हैं ब्रह्म संहिता पढ़ो ब्रह्म संहिता में लिखा है O mantra que a gente canta, वंशित ध्वनि के द्वारा ब्रह्मा जी को एक मंत्र दिया ब्रह्म संहिता में लास्ट जो श्लोक है ना उनको दिया ये जो हमने गोपाल मंत्र ये जप करते हैं स्वयं भगवान o Gopala mantra que a gente canta é o próprio Krishna. ब्रह्मा जी को Ele, através do som da sua flauta, do tocar da sua flauta, ele deu esse mantra pra Brahma. E Brahma deu esse mantra pra Narada, Narada deu depois pra Vyasa, etc. E eventualmente esse mantra veio até nós. मंत्र सिद्धि हो Esse mantra está vindo diretamente de Krishna. A perfeição desse mantra é diretamente गुरु मंत्र दिया de Krishna, a origem, a fonte de tudo. के मंत्र दे दिया वो मंत्र काम नहीं करे वहीं पर रुक जाएगा समझ में आ रही Se você não tem a perfeição nesse mantra, você dá esse mantra para outra pessoa, não vai funcionar. Primeiro você tem que alcançar a perfeição no mantra, आसन सिद्धि por você mesmo. मंत्र सिद्धि साधन Asana Siddhi, Sadhana Siddhi, Bhava Siddhi, Sarupa Siddhi. Primeiro você tem que alcançar a perfeição no seu bhava, na sua forma. ग्रंथ पढ़ो केवल सुधार Por isso, leia. सिद्धि के बारे में लिखा है Eu estou explicando tudo a respeito da perfeição dos Siddhis ali. काम नहीं है? इसलिए Perfeição ela não vai vir. प्राप्त व्यक्ति से मंत्र Perfeição não vai vir de qualquer lugar, ela vai vir daquele que alcançou a perfeição. E deve estar dentro do Guru Parampara. नदी और समुद्र में यदि जोग रहे वो नदी कभी Assim como और जिस o rio está conectado com o oceano. Se ele estiver conectado com o oceano, ele nunca vai secar. Mas aquele rio que não está conectado com o oceano, ele vai secar. नदी क्या हो Na जाएगा época da पानी में भर जाएगा chuva, ele vai encher. समय वो Mas na época किंतु जो नदी समुद्र do के verão, साथ esse rio ele vai secar. Mas aquele rio que está conectado com o oceano, independente, em qualquer condição, ele nunca secará. तात्पर्य क्या है ये मंत्र से Qual o significado? गुरु परंपरा O mantra que é recebido através do Guru Parampara, हम लोग कहते हैं गुरु परंपरा ज्ञान भाव गुरु परंपरा ठीक है जहाँ कहाँ से मंत्र लिया मंत्र का a gente canta o Parampara Jana Balamati. वस्तु के प्राप्त नहीं कर अथवा मंत्र कहीं सामान्य वस्तु देकर के हमको वंचना न कर चिट कर वंचना शब्द का Você não vai alcançar a sua perfeição se você não receber o mantra de um Guru fidedigno. Na verdade, você vai ser simplesmente enganado. Você vai ser enganado. Vanchit. आइए कथा तो राजा ने कहा ये मंत्र तुमने कहाँ सीखा है? उन्होंने उनके जो जिस गुरु से सीखा वो गुरु निज कुल का था है? ये पुराण की कथा है। उनके गुरु कौन सा कुल के था निज कुल के था वो विचार करने लगे Essa é uma कथा que está vindo dos Puranas, vou falar para vocês. है? यदि मैं कहा दूं मेरा गुरु ये गुरु फलाना गुरु है तो राजा कहेंगे अरे तो निज कुल था। इसलिए उन्होंने Então, voltando àquela história do Guru desculpa, do rei que tinha comido a manga, राजा ने बच्चे काल तो मुझे que o mágico deu. Então, o rei perguntou como é o nome do seu Guru, mas o mágico falou assim, não, eu não vou falar para ele, ele pensou, porque o meu Guru ele até pertence a uma classe inferior, o rei ele não vai भाई मंत्र जप करने लगे और आदि आए não vai dar créditos. तुमने दिखा आज क्यों नहीं दिखा पा रहे Então, तब उन्होंने कहा मैं गुरु के चरण में अपराध então o rei pediu, इसलिए गुरु के चरण में canta de novo. अपराध करने के साथ ही साथ Canta de novo esse mantra. Aí ele tentou cantar no outro dia, mas não funcionou. E o rei falou, por que não tá funcionando? Aí o mágico falou, eu cometi ofensas ao meu Gurudeva. Então, o significado é que se você comete ofensas ao seu Guru, então o resultado do mantra ele é destruído. चरण में अपराध होने पर
Isso mostra que se a gente comete ofensa aos pés de lótus de Shri Guru Parapadma, então o mantra não irá dar frutos. तो इससे दीक्षा लेते हैं पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा ली। तो गदाधर पंडित एक दिन महाप्रभु एक कहने लगे कि मेरा मंत्र में अब मन नहीं लग रहा है। पहले तो लग जाता था, अभी नहीं लगा। तो महाप्रभु ने कहा तुमने मंत्र Então, como Gadadhara parece que ele tem uma iniciação de Pundarika Vidanini. गुरु से प्रदत्त जो मंत्र इसको बोलना नहीं चाहिए। Mahaprabhu falou, ó, talvez você tenha roda pra alguém, por isso sua mãe está perturbada, porque o mantra que você recebe do Guru você não deve falar pra ninguém. O que eu posso fazer? Perguntou ele. Mahaprabhu disse, महाप्रभु ने नहीं वही उसे você me deu o mantra. बोले Ele falou assim, não, você tem que ter o mantra, você tem que obter esse mantra de Pundarika Vidanini. तो Deve इसी vir dele. प्रकार गुरु के Dessa चरण forma. में इसी प्रकार से मंत्र क्रिया De qualquer forma, por cometer ofensa aos pés de lótus de Shri Guru, então a potência do mantra não vai acontecer, não vai funcionar. इस कथा में आ रहे हैं क्या बताया गया है इंद्रजालिक लीला जी। Então, eu estou falando sobre o que? Sobre Indrajalik Lila, nosso assunto अरे महाराज principal. वास्तव रूप में उस दिन से हमने जो दिखाया है चारों व्यक्ति की मौत हुई। Então, o mágico estava dizendo, o que eu estava dizendo para vocês aquele dia não é verdade. आंखों के ऊपर O mágico disse para o rei, द्वारा através do poder dos meus mantras, आप सोच रहे हो eu ये चारों की cobri a sua visão. चारों के अपने दास होते हैं किसका हमें जीवित है E você pensou que 4 pessoas morreram e você cremou elas, mas tudo isso foi uma ilusão. तंत्र मंत्र Isso é chamado de mantra, Seiri. Tantra mantra. तो चैतन्य महाप्रभु धर्म भट्टाचार्य के पास यही कहने लगे मणि मंत्र उस आदि में अचिंत शक्ति है। ये जड़ वस्तु में अचिंत शक्ति है तो भगवान में अचिंत शक्ति रहना चित्र है। समझ में आया? अचिंत शक्ति क्योंकि अद्वैतवादी लोग मायावादी Então essa é a potência inconcebível do Senhor. शक्ति का स्वीकार करना नहीं चाहते। Como é possível que Deus ele faça as eras? É a potência inconcebível, mas शक्ति नहीं है os Mayavadas eles não aceitam a potência inconcebível de Brahma. De Brahma. Eles, de Brahma, não Brahma de 4 cabeças, de Brahma, Deus. शक्ति है Eles pensam, não, como é possível? Deus não tem potência. कहा जाता है Sim, Deus ele tem potências. Isso é chamado de potência inconcebível. अचिंत गुरुदेव O que é o significado de potência inconcebível? प्रदीप परिवेश अचिंत सनाम अचिंत शक्ति इसलिए कहा जाता है जो हमारी बुद्धि की अतीत Essa Chinta Shakti, नचियत ela é além, ela está para além da concepção material. मैटेरियल Além da concepção material. मंत्र में शक्ति है मणि मंत्र औषधि में है Existe a potência nos mantras, यहाँ पे कह रहे हैं ब्रह्म निश्चित nas ervas e nas ब्रह्म सत्य pedras. भगवान Você está falando que Deus ele não tem potência? Mahaprabhu está falando. मीनिंग ऑफ मंत्र Esse, na verdade, é o significado principal de Brahma. Brahma significa Swayam Bhagavan, o próprio Deus. भगवान निशक्ति की नहीं Bhagavan ele não é desprovido de Shakti. भगवान निशक्ति अभी समझ में आ जाए इंद्रजालिक लीला जिसे कहा जाता है जिसमें मणि मंत्र औषधि अथवा अनेक प्रकार Então, em mantras, em pedras e ervas existem potências. अनेक प्रकार की यात्रा आप प्रकाश कर सकते उसी का जैसा इंद्रजालिक लीला इसलिए भगवान श्रीमद् भागवत में 2 लीला के जो है इंद्रजालिक लीला का एक है क्या बताया Existem 2 passatempos no Srimad Bhagavatam explicados, então. Uma é Shaharan Lila e Jadavamsa Hansa. Ou seja, a destruição da dinastia dos Yadas e o rapto da rainha de Dwarka. यहाँ पर जो है Isso é chamado de Prabhashata. Aqui essa lila foi realizada. एक समय की बात है स्वयं भगवान विचार Certa vez, इस धराधाम o senhor estava pensando, और नित्य eu tenho que deixar esse mundo material. Eu tenho que voltar
para minha morada transcendental. जानबूझ करके एक लीला Por essa razão, o Senhor ele inconscientemente manifestou esse passatempo. द्वारकापुरी में जब भगवान विराजमान थे उस समय ये द्वारकापुरी Perdão, só não consigo entender se foi consciente ou inconsciente. हाथों के द्वारा एक संरक्षित जिसमें लिख रहा है द्वारका गुप्ता भुजदंड गुप्ता स्वयं भगवान अपने भुजाओं के द्वारा ये द्वारकापुरी की Então, o Senhor, कोई com as suas próprias mãos, ele estava protegendo e mantendo essa Dwarkapuri. Nenhum tipo de energia ilusória entrou ali naquela área. भुजदंड गुप्ता स्वयं भगवान अपने बाहु के द्वारा ये O द्वारकापुरी Senhor, com as suas próprias mãos, ele estava protegendo a cidade de यहाँ पर Dwarka. माया के किसी प्रकार प्रवेश अधिकार नहीं था E Maya não conseguiria entrar ali de forma alguma. इसलिए नारद Era um ऋषि local का maravilhoso. भ्रमण करते करते ही द्वारकापुरी में आकर के विश्राम Narada Rishi, ele veio, क्योंकि नारद ऋषि के प्रति अभिशाप था ele costumava vir a Dwarka para descansar. कहीं भी वो Porque Daksha Pradapata ele amaldiçoou ele porque ele não poderia ficar em nenhum local दूध काटने के लिए pelo período que se leva para você ordenhar uma उतने vaca. समय तक तुम कहीं पर कर नहीं सकते हो क्योंकि नारद ऋषि ने दक्ष प्रजापति के सारे बेटा को क्या कर दिया सब सन्यासी बना दिया है? इसलिए Porque Narada Rishi já havia feito os filhos de बेटा के साथ सन्यासी Daksha Pradapati em sannyasas. Então Daksha Pradapati ele amaldiçoou Narada. पाठ पढ़ाया सब नासी बने है? इसलिए प्रजापति बोले हम सृष्टि कैसे करेंगे Porque Narada tinha feito os filhos de Daksha, da Prajapati Daksha, समय तक वो दहन आज तक रह नहीं सकते feito os filhos de Pradapati, todos sannyasis, यह द्वारकापुरी todos renunciados, então ele ficou irado e deu essa maldição. क्यों ये द्वारकापुरी Então ele não conseguia ficar num local पूजाओं के द्वारा por muito tempo, era só um curto período, mas ele costumava vir a Dwarkapuri. E porque Dwarkapuri era protegida pelas próprias mãos do Senhor, então mesmo a maldição do Brahmana não iria funcionar ali. आज द्वारकापुरी भगवान की ऐसे भुजा भुजा बाहु के द्वारा ऐसे लक्ष्य इसलिए नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते करते जब थक जाते थे यही द्वारकापुरी में आकर के विश्राम करते और यह तभी स्वयं भगवान Então Narada Rishi ele vinha ali para poder descansar. स्वयं भगवान ही द्वारकापुरी में जब विराजमान है उस समय संत महात्मा सब आते हैं भगवान संत महात्मा के बहुत आदर करते हैं इसलिए कहते नमो ब्रह्मण्य देवाय Então o Senhor próprio ele ficava ali e tantos brahmanas vinham, davam respeito ao Senhor, restando mantras. गोविंदाय Namo Namaha. धर्म के संरक्षक ब्राह्मणों की मर्यादा देने वाले गायों की रक्षा Para proteger o Dharma, विराजमान para poder proteger as vacas, então, e poder proteger os brahmanas, etc. O Senhor ele apareceu em Dwarka. द्वारकापुरी में Todos os tipos de santos e sadhus eles vinham até Dwarka, चातुर्मास्य के समय especialmente महात्मा तो भ्रमण no करते período रहते de Chaturmasya. 4 महीने संत महात्मा भ्रमण नहीं करते समझ में आ रहा है? श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक और श्रावण No período das monções और e nos 3 meses adiante, ou seja, durante 4 meses os sadhus eles não viajavam naquela época. द्वारकापुरी में ही था E todos os sadhus eles costumavam a vir a Dwarkapuri, भगवान विराजमान द्वारकाधीश भगवान onde o Senhor ele residia. 25 साल तक से भगवान द्वारकापुरी में है बहुत ब्रह्म स्थान ये सप्त मोक्ष दाई का जो स्थान इसके द्वारकापुरी में एक नाम है काशी कंची द्वारका है ये समस्त जो है Dwarkapuri é dos nomes, मोक्ष दाई का o nome de dos locais mais proeminentes de Damas Sagrados, onde você consegue alcançar moksha. तो स्वयं भगवान यहाँ पर विराजमान है चातुर्मास्य के समय का बड़े बड़े तत्व रसज्ञ मंत्रदृष्टा ऋषि आए तो एक समय की बात हुई भाई जदुकुल कैसे ध्वंस होगा
foi atrasado, foi do importante, né? तो उस समय उसका नाम क्या था Samba. हाँ वो उनको जो है सुंदर एक नववधु के रूप में सजा दिया उनके भीतर खेल पालक सब खेलकूद कर रहे थे खेलकूद करते करते बोले देखो Então o neto de Krishna ele estava brincando. Desculpa, o filho de Krishna ele estava brincando com os sadhus. Ah, será que eles são sadhus, mas é verdade ou não? Ele começou a brincar com os sadhus dessa forma, provocando eles. उसको क्या कि एक सुंदर नववधु के रूप में सजा दिया आज बहुत अच्छी तरह से कपड़ा डाल दिया ढाक करके और पेट में कपड़ा बांध दिया Então eles vestiu com uma roupa de mulher. संत महात्मा जहाँ पर बैठे हुए थे उसमें दुर्वासा नारद आदि ऐसे बड़े बड़े विकाल ऋषि लोग बैठे हुए थे तो ये लोग आकर के बोले ये महाराज आप लोग तो संत महात्मा त्रिकाल ऋषि है E ele colocou uma roupa aí embaixo como se fosse uma mulher. ये जो नववधु जो है ये पहली बार ये बच्चा प्रसव करने वाला है ये बहुत नाजुक है बच्चा सीधा है E ele se disfarçando com uma mulher, pegou e falou, क्या बताइए Ô Assado, fala pra gente, essa mocinha que tá aqui, que na verdade era o filho de Krishna disfarçado, ele pegou e falou assim, आप बताइए Ouvindo samba. उसमें दुर्वासा cadê? ऐसे महान Tô ouvindo aqui, ó. त्रिकाल को देते ही थे अरे मूर्ख सात संत महात्मा के पहचान नहीं है Com a parte de samba. अरे इसके पेट में बालक भी बाप बच्चा भी नहीं हुआ लड़का भी नहीं हुआ लड़की भी नहीं हुआ मुश्किल होगा Assado, fala pra gente मुश्किल जानते se o que tem no ventre dessa mocinha é um menino ou uma menina, porque ele tinha colocado um tecido pra poder cobrir ele, fingindo que tava grávida. Aí o Sado pegou e falou assim, não é homem nem mulher, o que tá no ventre dessa pessoa vai, na verdade, ser o que vai destruir toda a dinastia. मुश्किल कहा जाता है बोले इसके पेट Músculo, chamado como se fosse uma bola de metal. Uma músculo vai vir do estômago dele, o que vai destruir toda a dinastia dos Yadus. अरे तुम्हारे Essas foram as palavras do Sado. जब ये दे दिया सारे Quando ele deu essa maldição, क्या किया todos ficaram com muito medo. E agora, o que a gente vai fazer? वो कपड़ा खोला देखा क्या सदगुरु कहाँ से Quando eles abriram a roupa, não tinha mais nada, mais uma bola de ferro. शादी के वक्त तो अब तो नहीं जाता है ये कहाँ से आया A palavra de um santo não é em vão. हमारे जदुवंश देखो उस समय ये लोग क्या करें E essa bola de ferro, de fato, foi a causa da destruição da dinastia dos Yados. भगवान के नहीं बोले कृष्ण के समय में बोले वो उग्रसेन के जाकर के बोले उग्रसेन बोले एक काम करो ना रहे बांस ना बजे Então, eles foram direto para Ugrasena. Ugrasena falou, faça uma coisa. टूटा हुआ फिर क्या करो चलो इसको लेकर के जाओ समुद्र के किनारे में Faça com que essa palavra do Sado não dê certo. Faz o seguinte, pega essa bola de metal, leva até o oceano e você fica lixando ela até ela ficar minúscula, बोले इसको até ela desaparecer. इस समुद्र में इसको फेंक Então eles ficaram fazendo isso, ficou fazendo, aí sobrou só um pedacinho muito pequeno que eles nem conseguiam mais lixar, eles foram e jogaram no oceano. O que aconteceu? Um peixe engoliu esse minúsculo pedaço de ferro. द्वारा जो है किसी प्रकार वो मछली को पकड़ लिया है और मछली को जब पकड़ा देखा उसके पेट में वो छोटा सा Então quando eles cortaram o peixe, eles viram que um pedacinho de ferro estava ali dentro do estômago do peixe. उसी समय को एक व्याध आ गया था निशान Então, naquele momento, um caçador ele veio e falou, me dá esse pedacinho de ferro aí. Ele pegou aquele pedacinho de ferro. और इधर आश्चर्य की बात है अब तो भगवान की इच्छा थी है ना वो लोहे के Pelo desejo do Senhor, लोहा जो मौसम के घिसते घिसते जितने भी वो लोहे के todo aquele pó, वही किनारा में और आगे के उसी do ferro, नलखंगड़ा todo o pó daquele ferro que foi lixado,
Ele caiu no chão e dali cresceram como se fosse Só fala assim. uma grama que era bem grande e ela era de ferro. Era muito afiada. Era muito afiada. Elas eram brancas, altas e muito afiadas. Estavam ali nas margens do oceano. Certa vez, os diados estavam todos sentados. Estavam só ali todos sentados juntos, reunidos. Assim como a gente estava aqui, não estavam discutindo sobre nada, não era num tópico específico. Eles beberam somaraça. Um tipo de... Não é álcool. Não é álcool. É soma. É um tipo de elixir no qual você fica rejuvenescido. Então, por beberem esse soma, eles ficaram muito enérgicos. Eles não falam nada de específico. Eles estavam conversando. Então, eles começaram a argumentar. Começou a argumentação ali. Não tinha nada de especial, mas eles começaram a discutir um com o outro. Eles começaram a falar, não, esse, aquele, começaram a puxar um ao outro. Eles começaram a bater uns nos outros. Começaram a lutar uns com os outros. Eles, de forma muito violenta, começaram a bater uns nos outros. Dessa forma, eles mataram uns aos outros. Muito impressionante. A maldição do Brahmana não foi perdida. Então toda a dinastia foi destruída. Então o Senhor ele pensou, eu tenho que voltar embora para minha morada. E foi aqui que nesse local que isso aconteceu. Na realidade, Krishna, ele já tinha levado todos para sua morada. Todos os associados ele já tinha levado. Mas através desse show de mágica, ele fez com que todos... ele fez com que parecesse isso. Que, na verdade, tudo estava sendo destruído. Na realidade, por um lado, você vê que a realidade é que o Senhor levou todos os associados para sua morada, mas por um outro lado, você vai ver que através dessa ilusão parece que eles estavam se matando. Quem? Baladeva Prabhu? Balaram. Então, Baladeva Prabhu, como ele fez essa lila de desaparecer, ele se sentou em asana, ficou em meditação, e ele assumiu a forma de Shesh e voltou para o mundo espiritual. Nesse local chamado Prabhas, ele estava pensando, ponderando, o que eu devo fazer? Nesse meio tempo, o Uddhava chegou ali. Todos os odiados tinham ido embora. Apenas 2 pessoas estavam presentes. Arjun. Akrur. Akrur. É o इसे लिखा है então isso aí. और एक था और O Uddhava, 2 pessoas estão presentes. और एक तो उस समय स्वयं भगवान
ये प्रवास किस समय है? Daruka. Daruka. दारू दारू भगवान Daruka ये दारू का era aquele que dirigia a carruagem de Krishna. तो स्वयं भगवान ने केजी स्थान पर गए एकांत स्थान पर बैठे इस समय भागवत की कथा है और उस समय Esse é o catado chamado Bhagavatam. Então Krishna ele se sentou ali. एकादश स्कंद की जितने कथा जो है E o Senhor ele deu várias instruções muito importantes, especiais para Uddhava. सब लक्ष्य करके सारी कथा No 12º canto é explicado isso. धर्म के बारे में जिले के सारे एकादश स्कंद की कथा Sobre Varnashana Dharma, etc. ज्ञान जो Bhakti Yoga, Jnana Yoga. के बारे में भगवान उसने सुनाए और इससे पश्चात में उद्धव देखो 7 दिन की कुछ समय के अनुसार अति अल्प दिन में ये Uddhava. जो है जल में डूब गए। Ele disse, Uddhava, muito em breve essa Dwarka Puri ela vai afundar no oceano. É o seguinte, vá, और विदुर के मेरा समाचार se encontre com Vidura. Que Vidura ele é muito querido pelo Senhor. इसलिए मेरे समाचार Ele está sempre ávido por mim, então vá e dê notícias a ele. ऐसे करके भगवान उनको विदाई सबको विदाई दी और आगे जाकर शायद भगवान है एक पेड़ के जो डाल पर बैठे सोच रहे थे Então, resumindo de forma simples o que aconteceu, o Senhor ele se sentou numa árvore depois de ter falado com Uddhava. सब चले गए मैं केवल Todos tinham ido. Baladeva tinha ido, todos já foram embora. Então Krishna ele pensou. कितने समय जब बैठ थे Estava ali pensando. वो जो Enquanto ele estava pensando nesse meio tempo, um caçador, क्या बताया जरा जरा नाम से एक वैद्य वैद्य का नाम था जरा Jara era o nome जरा नाम से dele. एक वैद्य था। वो जरान से वैद्य जो है बहुत दूर से है भगवान के चरण को दर्शन किया। वो भगवान के चरण के दर्शन De muito longe ele viu os pés de lótus do Senhor. है, आज किरण होगा लेकिन भगवान के चरण जो है बिल्कुल लाल लाल हवा युक्त होता है और हिरण के मुख जो होता है लाल हवा युक्त होता Jara. है हिरण सावक होगा वो दूर से जरानम से वैद्य बहुत दूर से और वही जो मुसल के जो अंतिम जो ये था लोहा था Fala o nome local de preguiça. रख दिया और दूर से Então ele vendo os pés de lótus do Senhor de longe, ele pensou que fosse um veado. Os pés, as solas avermelhadas do Senhor. E dessa forma ele foi, atirou aquela flecha e atirou nos pés de lótus do Senhor. Naquele momento, pelo desejo do Senhor, छोड़ दिया और Krishna ele deixou esse mundo. ये सब लीला भागवत में एक वर्णन है Jara ele veio e se lamentou. एक्चुअल भगवान Isso é chamado de Indrajalik Lila. ये कर्मी और ज्ञानी O Senhor ele deixou, a sua moral ele já tinha deixado. वंचना करने के Então, लिए वो दिखा दिया ये भगवान मर गए para os Kamis e os Gyanis, o Senhor ele realiza essa lila para essas pessoas, para poder enganá-los, para poder enganar os Kamis. आत्मा में जब कोई 5% नहीं कर सकते है जल जिसको शोषण नहीं कर सकते आग जिसको जला नहीं सकते Nem mesmo o ar pode tocar a alma, nem mesmo o fogo pode tocar a alma. Então, como é que uma flecha vai ser a razão pela morte do Senhor? O Senhor nunca morre. अरे अस्त्र शस्त्र से आत्मा नहीं करना नहीं जाता है मर नहीं जाता है और आत्मा की आत्मा परमात्मा A alma não pode ser morta por nenhuma भगवान arma. कैसे मरे O que dizer do Paramatma, a alma das almas? Isso é chamado de Indrajalik Lila. क्योंकि लोगों के कर्म में भी विश्वास है भगवान में विश्वास नहीं भगवान के नाम में भगवान की कथा में विश्वास है चलो Eles não têm fé no Senhor, nos seus passatempos, os seus karmas. Eles não têm essa fé. तो जिसमें रुचि रखते हैं उसको से कम में उत्साह आप नहीं करते Por isso o Senhor ele fala, não perturbe as pessoas que estão em Kamakanda. O que eles estiverem fazendo, deixa eles fazerem. Algum dia eles vão ficar cansados de fazer isso. भगवान कहते हैं नौ बुद्धि भेदंग जनेश तो
तो जिस प्रकार बुद्धि रखते हैं, जो कर्म में बुद्धि रखते हैं, उसे कर्म में प्रोत्साहित करो, हाँ ये करो। और नहीं करते हुए कुछ नहीं किया, ये जब मैं जब तक उसके शरीर Se eles querem fazer cerimônia de fogo, então deixa eles se engajarem em cerimônia de fogo 1, 2, 3, 5, 10 vezes. Até o seu corpo ficar preto de tanta fumaça de você ficar fazendo cerimônia de fogo. Ah, quer ficar fazendo só cerimônia de fogo? Deixa fazer. Eles não têm fé que se por cantar os santos nomes, o mesmo resultado vai ser alcançado. मैंने इतने पैसा कमाया, एक पैसा मैंने खर्च नहीं किया, तो उसको क्या करो? Por você cantar os santos nomes, você não precisa pagar nada. A pessoa fica pensando assim, ah, mas se eu não gastar dinheiro, não fizer essa cerimônia, então eu não vou ter nenhum benefício. Essa é a forma como os materialistas eles pensam. अरे बात सही है कि नहीं? Eles pensam que quando eles gastam dinheiro fazendo a cerimônia de fogo, eles fizeram algo. करने से सब कुछ हो जाता है। Que os santos nomes, por você cantar os santos nomes, você pode alcançar esse resultado. हम में जब तक विश्वास नहीं Simplesmente por cantar os santos nomes, mas enquanto a gente não tiver fé nisso, então a gente não vai poder alcançar. A gente não vai entender o poder de Harinama. कुछ नहीं किया, Se você falar muitas coisas para as pessoas, elas vão ficar chateadas. Se você falar a verdade. हरे कृष्ण ऐसे थोड़ी होता है। आप कुछ कर Ah, esse Gaudiya Vaishnava, você quer ficar sabendo de Hare Krishna, não quer fazer mais nada. मैंने इतना मंत्र जप किया, 1108 मंत्र जप करके क्या बोले कि पिताजी बोले ये थोड़ी सी मंत्र ही होता है। Eu canto 1008 mantras. Essa pessoa que quer cantar Hare Krishna e eu acho que acabou. तीन बोरी फ्री बैग एक किसी प्रकार से एक बोरी को और भी कितना रह गया, दो बोरी रह गया। अरे कहाँ से मंत्र पटांग मंत्र क्या बोलेंगे? अच्छा ऐसे लोगों के रिझाने के लिए क्या करना पड़ता है? ठीक है मंत्र दो, घी ले आओ, 10 घी ले आओ और लगा दो। Então, तो बैठा हुआ ना उसके मन में então eles estão fazendo cerimônia de fogo, então eu tô falando, não, canta mais mantras. Se eles estiverem fazendo, eles vão pensar o que? Põe mais ghee, põe mais fogo, põe mais isso, mais aquilo. खत्म किया, Cante mais. Essas pessoas, elas pensam dessa forma. Não. तो मंत्र क्या बोलेंगे? A gente tem, não precisa, não usa 3 potes de ghee, um só não, tem que usar mais, tem que cantar mais mantra. और एक मंत्र के 10 रुपये डाल सा 3 घंटे Mais sorrar. 10 घंटा बैठो। Ficar sentado 10 horas no mesmo local. कहाँ से ले आएंगे भाई? शास्त्र में जो लिखा है De onde eles vão obter mais mantras? हाँ है, Nosso Shastra, वही तो मैं किया। सत्या शास्त्र जी का मैं जो लिखा वही तो मंत्र किया। बोले नहीं और जब बोले जब eles queriam que... Eu não consegui entender exatamente se isso aconteceu com o Gurudev. सब उसके कहता Se a situação aconteceu com o Gurudev, ele está falando só uma situação esporádica, dando um exemplo. आपसे जब तक आंसू नहीं आ जाए तब बोले कुछ नहीं किया। अरे बात सही है कि नहीं? Então, enquanto eles não chorarem de tanta fumaça no óleo, eles não vão pensar que eles não fizeram nada. Então, as pessoas de Kali Yuga, elas são assim. Eles têm esse tipo de mentalidade. Eles não têm fé nos santos nomes. O Gurudev está citando isso por conta de tradições locais da Índia, né? Que tem fé em cerimônia de fogo, etc., mas não tem fé no cantar de santos nomes. Está falando isso por conta de uma cultura específica aqui da Índia. Então, o Gurudev falou, eles querem ficar cantando, fazendo tanta cerimônia de fogo, ficar cantando tantos mantras, só que tem que sentar 4 brahmanas junto, ficar revezando. Canta um, depois canta o outro, para poder ficar um tempão cantando e cantando sorra. Então não perturbe esse tipo de pessoa, não perturbe tais materialistas. वो लोग ही बताएंगे भगवान के लेकर के आए, यहाँ पर के देखो दाह संस्कार किया गया, अरे ये है। Eles vão dizer, o Senhor ele veio aqui, ele foi morto aqui, ele foi cremado aqui, lá nesse local que a gente está indo agora até fazer a peregrinação. Eles fizeram a cremação do Senhor, fizeram todos os processos. Então, em Kamakanda eles fazem todo o processo. Eles vão dizer, a Bhagavad morreu aqui. É possível que Deus tenha morrido?
है। वेदों में भी उसी प्रकार का 3 कांड दिए, कर्म कांड, ज्ञान कांड, भक्ति कांड, उपासना कांड आदि दिखाए। Então existem essas 3 seções dos Vedas que são ये सब तो विचार Karma Kanda, Jnana Kanda e Bhakti Kanda. भगवत नाम आदि Então essa concepção ela é mostrada. काल में कलियुग में Então, por você ouvir o Srimad Bhagavatam cantar os santos nomes, सुमेरु é o suficiente. Tulsi está dizendo apenas por você cantar os santos nomes é o suficiente. Você vai poder cruzar esse assunto da existência material. Se a gente não tem essa fé, तो करे जब तक तो कुछ बोले हाँ मैंने कुछ खर्च किया बस। então a gente vai ficar engajado em atividades religiosas mundanas ou em Karma Kanda. कुछ नहीं किया कैसे हो? खर्च करा दो। हैं? इतना हम इसलिए कह रहे हैं, ये प्रवास क्षेत्र जो है बहुत सुंदर ब्रह्म Esse local chamado Prabhas Kshetra é um local muito incrível, है। भगवान onde o próprio Bhagavan ele realizou esse local de desaparecimento. Nosso Srila Rupa Goswami Pada, भगवान एक तरफ में द्वारकापुरी से कहाँ चले गए? कुरुक्षेत्र में। हाँ कुरुक्षेत्र आ गए। वृंदावन से द्वारक आ गए, मथुरा आ गए, मथुरा से भगवान द्वारकापुरी आ गए, द्वारकापुरी से स्वयं भगवान ela explica que o Senhor ele foi de Vrindavan para Mathura, Mathura para Dwarka, Dwarka para Kurukshetra, Kurukshetra para Dwarka, de Dwarka para Mathura, e Mathura ele matou Dantavakra, के पश्चात स्वयं भगवान e depois disso यमुना पार करके वृंदावन में ele cruzou o Jamuna e voltou para Vrindavan. वहीं पर गोपियों के साथ E de lá de Vrindavan ele realizou o passatempo com as gopis समस्त ब्रजवासी और गोपियों के लेकर e com todos os Brajabasis वृंदावन ele retornou à sua morada transcendental. Bora Vrindavan Bihari Lal, que já. ये बताने हैं। किंतु भागवत के अनुसार दिखा रहे हैं स्वयं भगवान कहाँ से अंतर्ध्यान हुई? ये द्वारका Mas de acordo com o Srimad Bhagavatam, Krishna ele voltou a partir desse local aqui, para Bhaskshitra, que é o local onde está aqui em यहाँ पर Somanat, Gujarat. आज शब्द के अर्थ है शक्ति, पवित्र रूप में शक्ति। यहाँ पर जो कल काल Prabhash significa tipo específico de energia. बता रहा था यहाँ पर वो क्या बोले भागवत के स्कंद पुराण और पुराण के अनुसार No Skanda Purana é explicado isso. वो क्या बोले इसके जो अच्छा प्रजापति के जो है 21 योजना 27 जो कन्याएं जो है उसके चंद्र के साथ विवाह कराए हैं। किंतु वो चंद्र जो है सोम शब्द का अर्थ होता है चंद्र। यह चंद्र जो है अधिक रूप में जो है रोहिणी के Chandra, a साथ, lua, आसक्ति रखता है। 27 नक्षत्र है, ela foi completamente apegada por Rohini. 27 नक्षत्र एक उनके साथ विवाह करा दी चंद्र Pelas 27 constelações. किंतु ये सोम चंद्र जो है Rohini iria se casar com Chandra. आसक्ति रखता है। Mas Chandra estava muito apegada a Rohini. Mas as outras 26 filhas de Daksha, elas foram reclamar com o pai. Oh, pai, você quer casar a gente com Chandra? Mas Chandra não está dando atenção pra gente. Ele só está dando atenção pra Rohini. A sua favorita é a Rohini. As outras garotas ficaram tristes por isso. Então ele tentou explicar para Chandra: ei, Chandra, você tem que ter uma relação igual com todas as minhas filhas. Então ele foi e amaldiçoou. TB? Tuberculosis. Ah? Tuberculosis. Tuberculose. Então a lua foi amaldiçoada com tuberculose. जैसे में जो पति का है पति यदि खाए रोग जानते हो Thyroid means tuberculosis. Ah? Thyroid means tuberculosis. Body form. Então a राज के पास जाता है Rohini falou: como assim? Agora meu marido agora ele tá tossindo, tá saindo sangue. Então o Rohini foi até o seu filho e falou: desculpa, foi até o seu pai e falou assim: बोले पिताजी आपने आज क्या किया कम से कम तो हम लोग सदभा थे अब तो हम लोग क्या हो जाएंगे बहुत विधवा हो जाएंगे pai, olha o que aconteceu. Agora a Chandra ficou tossindo, morreu, agora a gente ficou viúva. तो उस वगैरह मैंने क्या क्या और एक काम O que a gente pode fazer agora? Ah, o que eu posso fazer? Eu dei essa maldição.
तो इन्होंने जाकर Então faz o seguinte, vai e adora o Senhor Shiva, disse Daksha Pradapati. शिव जी के आराधना आदि Who gets tuberculosis? Chandra. Desculpa, na verdade Chandra não morreu, ele tava para morrer. Então ele foi e o Daksha Pradapati falou que Chandra tinha que ir lá fazer o puja para o Senhor Shiva. Então Chandra ele ficou lá fazendo. करते रहते हैं 15 दिन Então o que acontece é que depois de adorar o Senhor Shiva ele recebeu a bênção que por 15 dias a força de Chandra, do corpo de Chandra, iria subir. E quando ela atingisse o 15º dia, depois ela iria cair de novo e ficaria fraca de novo. Por isso que a lua passa por esses ciclos, onde ela cresce, depois ela passa pela fase onde ela vai ficando ela parte minguante. Não sei como é que fala exatamente em português. Crescente e decrescente, acredito que seja o termo, se alguém puder me responder aqui. Mas enfim, essa é a razão. आप लोग एक ही अक्षर एक शब्द सुन करके रखा है प्रभु Então, o que significa esse local? O nome dessa cidade que a gente está aqui se chama Somanath. Soma significa lua, Nata significa senhor. Então, Shiva, ele é o senhor de Soma. Crescente minguante, né? Obrigado, Dede. Então, por isso que esse local aqui se chama Somanath. E Soma é um dos nomes da lua. Se vocês estão ouvindo no português, vocês não conseguiram entender direito essa história da lua, depois assim que acabar que o Harikata eu posso recontar de novo. Swayam Bhagavan. Por que ele colocou Chandra na sua testa? Tem muitos passatempos. Em diferentes kalpas, esses passatempos é contado de formas diferentes. Eu vou contar para vocês depois. Onde nós estamos? Nós estamos indo para esse Prabhas Kshetra Tirtha. Então, por ouvir esses passatempos, as nossas reações pecaminosas elas vão embora. Qual o significado de ir até o Tirtha? Sadhu Sangha e Harikata. A gente deve realizar esse Tirtha Yatra. हजारों लोगों के आप दान कर दिया उसमें कोई एक भक्त मिल गए अपने जान Se você dá caridade para um devoto puro, você vai obter Sukriti. Como Nig Maharaj ele deu muita doação. A gente ouviu esse passatempo de Nig Maharaj. Bhagavan ele mostrou no chamado Bhagavatam. Não tome nada dos Brahmanas. Senão você vai ter que nascer como uma lagartixa. Se você pegar aquilo que pertence aos Brahmanas. A gente não deve cobrar taxas dos Brahmanas. Como antigamente, né? Antigamente nos reinos se coletava de todos, impostos na verdade, desculpa a palavra certa é impostos. Antigamente o governo ele cobrava impostos de todos, mas ele não cobrava impostos dos Brahmanas, os sacerdotes. O dinheiro dos Brahmanas não deve se misturar com a riqueza do rei, com o dinheiro do rei.
Porque os brahmanas eles estão engajados e eles estão ensinando os Vedas, fazendo a cerimônias de fogo. Namo Brahmanya Devaya Gobhamana Daya Cha Agrataya Krishnaya Govindaya Namo. Swami Bhagavan ele próprio está dando uma lição, um ensinamento para nós. Como honrar os brahmanas. Pushra significa brahmanas. Não perturbe os brahmanas. Se o brahmana te pedir uma... Você vai a Vrindavana, por exemplo, se um brahmana falar alguma coisa pra você, te pedir alguma doação, mas os brahmanas vão estar lá, eles vão ficar pedindo, me dá isso, me dá aquilo, me dá 1000 rupees, isso, aquilo, mas você não precisa dar. Simplesmente se faça de surdo e vai andando. Se você tiver alguma coisa para dar, tudo bem. Mas se você não tiver nada, também não tem problema, né? Porque a natureza dos brahmanas é pedir doações. Essa é a natureza dos brahmanas, pedir por algo, pegar caridade, receber caridade. E também o dever dos brahmanas é, os verdadeiros brahmanas, com a natureza deles, eles vão dar em caridade também. Não só receber, mas também farão caridades. Nossa. Então tem brahmanas que só querem receber, mas não querem nada. Então você ignora esses brahmanas. Os Vedas, na verdade, explicam que existem 6 qualidades de um brahmana. Eles ensinam os Vedas, eles aprendem, estudam os Vedas, eles dão em caridade, eles recebem caridade. Kshatriya, qual é a natureza dos kshatriyas? Eles dão caridades. Os Vaishyas, qual é o dever deles? Cuidar das vacas. Os Shudras, eles servem todos os outros 3 ashrams. Se alguém pedir algo para você, se você tem alguma coisa, você pode dar alguma coisa. Se você der 1 rupa, eles vão pedir mais. Se você der 100 rupas, eles vão pedir mais. Vai pedir 5.000, 10.000. Sim ou não? Sim. Que é possível de acordo com a sua capacidade, então você pode dar. Por isso, nesse passatempo, Dhik Maharaj ele ensina pra gente. Quanta doação ele deu? Ele deu muita doação em caridade. Se você der caridade, dê na proporção adequada. Você deve dar doação de forma apropriada. E para quem é qualificado, do contrário, aquela pessoa vai fazer um mau uso com o seu dinheiro. E aí você vai sofrer a reação disso. Para os brahmanas, você tem que dar alguma coisa, isso é verdade, mas não dê muito. Não estou falando para vocês, não dê nada para os brahmanas. Dê alguma fruta para eles. Isso é para os brahmanas ou para as pessoas em geral?
Like you said, ele fala feitos do gênero people or Brahmanes. ब्राह्मण के Desculpa, só corrigindo aqui. O Gurudev falou assim. Então, a pessoa está pedindo dinheiro, ela vai fazer mau uso, então você compra uma fruta, dá um alimento para elas, ao invés de dar o dinheiro, você dá alguma coisa para essa pessoa comer. Mas não deu dinheiro para essas pessoas que são desqualificadas. गीता में भगवान क्या ब्राह्मण के गुण है क्षत्रिय के गुण है वैश्य के गुण है और शूद्र के गुण Então, o Shastra explica quais são a qualificação, ou, na verdade, os deveres de cada uma das classes. जिस लक्षण के द्वारा जो व्यक्ति जैसे नियुक्त होगा उसी के उस वर्ण और आश्रम में माना जाएगा ये बताइए सिखाया जाता है ये लक्षण के गाय के बच्चा हुआ ब्राह्मण हो गया कि नहीं होगा कौन वो कर्ण ब्राह्मण बालक गाय से जन्म ले कुछ लोग उदाहरण देते हैं बोले गाय के बच्चा गाय होता है ऐसे ही है तो देखो व्यतिक्रम ये दिखाई अरे गोकर्ण कहाँ से जन्म Então, o Shastra explica isso como Gokarna. Gokarna, ele era um Brahmana ou não? Sim, ele era um Brahmana. और धुंधुकारी E Dundukari, quem ele era? है Asura. क्या हो गया वो उनको शराब पीने वाली Ele era um filho de um Brahmana também, mas a natureza dele era demoníaca, ele bebia álcool, etc. O Gurudev está querendo dizer o quê? Que na verdade ambos eles são Brahmanas, mas a natureza de Brahmana estava presente só em um, que era Gokarna. O outro não tinha natureza brahmínica, tinha natureza demoníaca. वर्ण और आश्रम Então, de acordo com a qualidade de alguém, você vai entender de fato आ जाता है que ashram ela pertence. E que ashram que vai ela pertence, de acordo com a qualificação dela, de acordo com o seu comportamento, etc. भाई ब्राह्मण को मैं जन्म लिया निश्चित रूप में पूरा जन्म में कई ऐसे पुण्य कर्म किया ब्राह्मण Por ter nascido numa família de Brahma, talvez seja porque uma pessoa realizou atividades piedosas. Na verdade, foi porque ela realizou atividades piedosas em vidas passadas. वो उनकी कर्म है वो फल हो गया अगले जन्म में ब्राह्मण को नहीं किंतु पिछले जन्म में वो किया था इसलिए तो उच्च पुण्य जन्म Na verdade, se ela nasceu na família de Brahmanas é porque ela fez alguma atividade piedosa em vidas passadas. ने दूसरा करे दूसरा माने ब्राह्मण ब्राह्मण को जो है सम्मान करो Então, temos que respeitar os Brahmanas. आज भगवान का Não desrespeite os Brahmanas, sacerdotes. देवाय ओब्रह्मणोहिताय च प्रसीदाय कृष्णाय Govindaya Namo Namaha. ब्राह्मण की महिमा दिखाया जाए भगवान स्वयं भगवान विप्र पदोदक मान किया कि नहीं और समझते नहीं ब्राह्मण के चरण A grandiosidade de um Brahmana, ela é mostrada pelo próprio Senhor. सेवा भागवत में क्या बोले Krishna, ele banhou os pés de lótus de Sudama. विप्र के चरण चरण दर्शन भगवान Ele bebeu a água que lavou os pés de lótus de Sudama. E ele pegou aquela água e ele espirrou, borrifou por todo o seu palácio. E ele disse para suas rainhas também, bebam essa água que lavou os pés de Sudama, o Brahmana Sudama, e espalhem por todo जाने के समय महाप्रभु o palácio. Chaitanya Mahaprabhu também, na Bengala. Ele ficou doente. तो महाप्रभु स्वामी बोले प्रभु Todo mundo falou, Mahaprabhu, कैसे ठीक होगा बोले जाओ como é que a gente pode fazer você ficar, recuperar a sua saúde? Então ele disse assim, vá até a casa dos... ब्राह्मण घर से ब्राह्मण के चरण को लेकर Vá até a casa de um Brahmana, lave os pés de lótus de um Brahmana e traga para mim. Então Mahaprabhu, ele tomou aquela água e ficou यहाँ तक भी ब्राह्मण saudável de novo. Então a gente não deve desonrar os Brahmanas. है ब्राह्मण Mesmo que um Brahmana fale com você de forma grosseira, não precisa responder, não precisa retrucar. भगवान अरे नमो ब्रह्मण्यो देवाय ओ ब्रह्मण्यो हिताय वो और ब्राह्मण के हित करने वाले नमो ब्रह्मण्यो देवाय वो ब्रह्मण्यो हिताय च जगत हिताय
Então devemos cuidar das vacas, respeitar os brahmanas. आज ये क्या होता है बहुत कुछ होता है ये होता है ब्राह्मण बंधु का ब्रह्म से जो पति É chamado de Brahmana Bandhu, ब्राह्मण शराब पीते हैं ou seja, um Brahmana caído. अथवा Aquele Brahmana que está bebendo álcool, que não segue as regras e regulações, que come carne. Ele é chamado de Brahmana Bandhu, ou Patita Brahmana, ou seja, um Brahmana caído. Ainda assim, você deve oferecer respeitos para esse Brahmana. उसे प्रणाम करो Faça, ofereça seus respeitos, suas reverências de longe. कोई व्यक्ति में अच्छा De qualquer forma, não desonre os Brahmanas. करना बा जो करना उचित Se você não gosta de uma pessoa, não significa que você tem que ficar criticando ela. हो सकता है वो सुधर जाए जिसके आप Talvez essa pessoa mude um dia वो सुधर e agora você vai ficar desrespeitando essa pessoa. O que vai acontecer? ऐसे वेशना हुई परम महांति बड़े बड़े वैष्णव तारे दर्शन दी जा वो लक्ष्य हीरा जैसे वेशा थी जिनके नाम लेते ही पाप आ जाता है और देखो वैष्णव संघ में प्रदाश के संघ से महान भक्ति बनी आज इतने बड़े बड़े Pela associação de Haridas Thakur, Lakshahira, ela mudou a sua natureza. हो सकता है E ela virou uma Vaishnava tão elevada, uma Vaishnavi tão elevada que mesmo grandes santos foram ter o darshan dela. Então talvez a sua vida mude. Ou talvez a pessoa, na verdade, a vida dessa pessoa mude. अनादर Então, se a vida dessa pessoa mudar, अच्छे então você vai estar cometendo uma ofensa, então não critique. साधु रेव संबंध संबंध गीता में भगवान का No Bhagavad Gita, o Senhor ele diz: इसलिए ये प्रवास तीर्थ है Isso é chamado de Pravastirtha. और अनेक प्रकार वास्तव ये है चंद्रमा की ये आराधना स्थल है ये चंद्रमा भी Esse é o local de Chandra, शिक्षा के स्थल है da onde Chandra Lua realizou austeridades. E ela adorou o Senhor Shiva para poder deixá-lo satisfeito. और वृंदावन बिहारी Olha o Vrindavana Vihari Lala Ki Jai. और चंद्रमौली सिंह भगवान महाराज E Jai. Então, para aqueles que puderam ouvir a história de Chandra, ficou claro? Aí eu não preciso repetir, mas se não ficou, eu posso repetir de novo. हम लोग जो इसको करते हैं सदा सिंह के हम समझा सकते हैं और Nós adoramos Sadashiva, qual Shiva? भुवनेश्वर महादेव Gopeshwara Mahadeva. जी के कभी अनादार करते हैं Nunca desonre o Senhor Shiva. Nunca. अनादर करते हैं O Senhor Amelie falou, aquele que desonrar Shiva nunca vai receber a misericórdia. ही मम कृपा पाते Aquele que desonra o Senhor Shiva não vai receber a misericórdia. Sempre respeite e honre o Senhor Shiva, porque ele é o Parama Vaishnava, o Vaishnava mais elevado. Vaishnava, o nome de Atal Shambhu. किसी को इस चीज की निंदा कर दिया ना हमारे का ही सब कभी सीधी के द्रोह मत और एक शब्द सीधी के बारे में बोलो Nunca critique o Senhor Shiva. Se você disser qualquer coisa contra o Senhor Shiva, tudo que você tem vai ser destruído. नहीं सीधी के अनादर मत Nunca desonre Shiva em nenhuma circunstância. Porque ele é o Vaishnava Supremo, Vaishnava nome de Atal Shambhu. भगवान तारिका लीला में भी लोक लीला के अनुसार स्वयं भगवान जो है Nos passatempos de Dwarka, o Senhor ele adorava o Senhor Shiva. भगवान को अनेक दिखाई No Purana explica esses passatempos. सीधी की भी आवश्यकता Para ter um filho, o Senhor, ele adorou o Senhor Shiva. Não significa que você também tem que adorar o Senhor Shiva dessa mesma forma, não significa isso. O Senhor, ele adorou o Senhor Shiva para poder ter um filho. Daí você vai pensar assim, então acho que também tem que fazer isso, né? Porque se Deus ele adorou o Senhor Shiva para ter filho, eu também vou fazer isso. Não, você não vai ter que fazer isso, não.
Porque senão você vai perder o seu unidirecionamento. Se você fizer isso. इसलिए स्वयं भगवान जो करते हैं वो आप नहीं कर सकते। कुछ लोग करते बोले O que o seu Shiva está fazendo, você não pode fazer. भगवान É. है इसलिए Vai dar quase 9 horas já daqui a आधा pouco. क्या दिखाया गया Vai ter café da manhã? कि महिमा को जगत में प्रकट किया। इसलिए 9 horas vai sair. 9 o'clock no go, né? भक्त भगवान के आपके Então Deus está sempre glorificando os seus devotos. Está sempre tentando glorificar os seus devotos. भक्त चुकते हैं भगवान दबाते हैं। समझ गया? ये हिंदी में है। भक्त भगवान के दबाते हैं और भगवान भक्त को दबाते हैं। O Senhor está tentando glorificar os seus devotos, os devotos estão tentando glorificar o seu Senhor. Aquilo que o devoto tenta esconder, o Senhor ele tenta mostrar. Ou seja, o devoto tenta esconder as suas glórias e o Senhor tenta mostrar. E o Senhor tenta esconder as suas próprias glórias e o devoto tenta mostrar. Então um está sempre glorificando o outro, mostrando as glórias um do outro. Um quer esconder, o outro quer mostrar. Essas são as glórias do Senhor e dos seus devotos. Bihari Lal. Bola Shila Gurudeva ki jai.